Bom dia a todos, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre conosco. Estamos aqui com o Missal Romano, certo? E abrindo aqui na parte do ordinário da missa, né? Ou seja, tudo que acontece na Santa Missa tem aqui, né? Começando dos ritos iniciais. Mas o que é que eu queria falar para vocês aqui é sobre o ato penitencial. Então, o que dispõe aqui, né? O nosso... Tá bom. O nosso missal romano acerca do ato penitencial, né? Lembrando para todos que o ato penitencial ela é uma parte fixa do ordinário. O que é isso, né? Quer dizer que tanto a oração como o canto, ele deve ser de acordo com o texto, certo? Então nos diz aqui a rubrica: o sacerdote, o diácono ou outro ministro poderá, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Terminou essa introdução, entra o ato penitencial, né? E aí temos o que aqui, ó? Primeira fórmula, certo? O sacerdote convida os fiéis ao ato penitencial, né? Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. E aqui tem outra forma dele invocar, dele iniciar, né? Aqui outra forma, certo? Mas o texto da primeira fórmula diz-nos o seguinte. Primeiro aqui lê essa rubrica, né? Após um momento de silêncio, já falamos sobre o silêncio outrora, usa-se a seguinte fórmula. O sacerdote diz: confessemos os nossos pecados. Aí, todos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões. E batendo no peito dizem: por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Né? Terminou essa parte rezada ou cantada, né? Segue-se a absolvição do sacerdote, a absolvição sacerdotal. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E o povo responde: amém. Né? Feito isso, se nós formos aqui lá para o final, né? Segue-se as invocações, ó. As invocações, que é aquilo que nós chamamos de Kyrie. É o Kyrie, que é Senhor, tem de piedade de nós, ou Kyrie eleison, né? Cristo tem de piedade de nós, ou Christe eleison, e de novo, Senhor, tem de piedade de nós, ou Kyrie eleison, né? Ó, segue-se as invocações, caso já não tenham ocorrido no ato penitencial, né? Porque a gente vai ver que tem a terceira fórmula, que o Kyrie já é cantado dentro do ato penitencial, ok? Esta é a primeira fórmula, terminou a absolvição, deve-se cantar ou recitar, rezar, né? O Kyrie, que é o Senhor tem de piedade. Então aqui já fica duas coisas para nós, né? Que o ato penitencial, dependendo da fórmula que ele é usado, ele é composto de dois momentos, né? É o ato penitencial em si, ou seja, a fórmula do ato, seguida do Kyrie, se o Kyrie não estiver incluído, como na terceira fórmula, ok? Vamos lá, segunda fórmula, o que nos diz o missal? O sacerdote convida os fiéis ao ato penitencial. De novo, irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para participarmos, né, ou para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Aí, outras fórmulas aqui dele iniciar, né? Por isso que tem ou, certo? Aí fica a critério do sacerdote. Mas feito esse convite ao arrependimento, né? Após um momento de silêncio, o sacerdote diz, ó, diz ou canta:
tende compaixão de nós, Senhor. E o povo responde, porque somos pecadores. O sacerdote, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. O povo, e dai-nos a vossa salvação, né? Se isso fosse cantado, poderia ser assim, uma das melodias do Padre Weber, né? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Poderia ser assim, né? Pronto, feito isso, claro, aqui é mais difícil nós executarmos essa segunda fórmula, porque o padre precisa cantar, né? Ele é o presidente, a parte dele precisa ser cantado. Por isso que não é muito comum a gente ver na missa, né? Cantado ou recitado. Mas tem que ser ele, tem que ser o presidente. Terminou a absolvição, né? Deus Todo-Poderoso. E segue o quê? O canto do Kyrie, porque não foi invocado dentro da fórmula, não foi cantado dentro da fórmula, certo? E por fim, nós temos a terceira fórmula, que é a que nós mais utilizamos, né? De novo, o sacerdote convida, irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Aí segue, né, aqui outras formas dele começar. E de novo, após o momento de silêncio, o sacerdote ou o diácono, né, outro ministro, profere as seguintes invocações ou outras semelhantes com Senhor, tende piedade. Por quê? Porque aqui o Kyrie já vai estar dentro do ato penitencial, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Ele até informa, para o canto se pode usar a aclamação grega Kyrie eleison. E esta é a forma, dizer assim, a forma geral da terceira fórmula, né? Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Aí o povo responde, Senhor, tende piedade de nós. O sacerdote, ou o diácono, né? Cristo, que vieste chamar, o diácono for na celebração da palavra, Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós, né? A Assembleia responde, Cristo tende piedade de nós, ou Christi eleison, né? Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, né? Por ser esta a forma geral da terceira fórmula, ela pode ser usada em qualquer tempo litúrgico, certo? Mas tem que obedecer fielmente a este texto. A gente não pode alterar palavras ou coisa para adequar a melodia, não, certo? É o contrário, é a melodia que deve adequar-se ao texto. Ok? Terminou isso, tem a absolvição, né? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E o povo responde amém. Pronto, termina, porque o Kyrie, que é o Senhor tem de piedade, já está dentro do ato penitencial. Aí dessa terceira fórmula surgem inúmeras outras invocações que a gente pode fazer nos diversos tempos, né? Para o tempo comum, ó, tem outra aqui. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, né? Tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade, que ilumina os povos, tende piedade de nós. Né? Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, ok? Então, existem essas outras formas de invocação, né? Senhor, que acolheis a pessoa que confia na vossa misericórdia, para o tempo comum. Então, existe uma variedade. Para o tempo do advento, ó, Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Pode ser rezado ou cantado no tempo do advento, né? Tempo do Natal. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizeste nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Quer dizer o quê? Que esta forma aqui, da terceira fórmula, só pode ser cantada no tempo do Natal. A gente não pode cantar no tempo comum, por exemplo, né? Aí, tempo da quaresma, tem também, ó, Senhor, que na cruz perdoaste o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Ou seja, existem formas
para nós cantarmos, ó, tempo da Páscoa, durante todo o ano. O missal nos dá, né, esse direcionamento, ok? Então, é só aí para nos ajudar a compreendermos um pouco mais a nossa liturgia. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe e nos guarde. Amém.